Neste mês de agosto, o Ministério da Saúde anunciou o descredenciamento de 9.180 estabelecimentos que integravam o programa Farmácia Popular. A pasta, o Ministério da Saúde, por meio de nota, informou que a medida acontece após a retomada da renovação anual obrigatória do credenciamento, que havia sido interrompida em 2018. São unidades que não fizeram a renovação do cadastro ou não apresentaram a documentação necessária para continuar participando do programa. 24 mil estabelecimentos seguem credenciados ao Farmácia Popular, que atualmente fornece 41 itens gratuitamente. Para a gente falar mais sobre esse assunto, entender os motivos desse descredenciamento e os impactos para quem depende dessa medicação, nosso convidado já conosco na linha é o Rafael Bruxelas, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Ministério da Saúde. Rafael, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, dizer que é um prazer para mim estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, programa Manhã Bandeirantes. Nós estamos à disposição aqui de vocês. Muito obrigado pelo convite. Como é que foi esse processo de recredenciamento desses estabelecimentos? Houve um prazo para que as empresas estivessem adequadas antes desse anúncio feito no início do mês de agosto pelo Ministério da Saúde, pelo SUS? Nós retomamos o recredenciamento, na verdade, porque o recredenciamento estava suspenso desde 2018. Teve uma tentativa de desmantelamento do programa Farmácia Popular por parte do governo anterior, tanto de redução do orçamento, quanto de suspensão dos mecanismos de controle. O recredenciamento é um dos mecanismos, mas foram suspensas também as auditorias presenciais, que são as visitas técnicas do Departamento Nacional de Auditoria do SUS in loco, nos estabelecimentos, que também foram suspensas desde 2018. Então, o que nós fizemos? Retomamos em 2023 as auditorias, as visitas técnicas, as inspeções in loco nas farmácias credenciadas e retomamos também o processo de recredenciamento. É importante dizer isso porque o processo de recredenciamento tem que ser permanente, você tem que fazer ele anualmente, porque é através dele que você renova a documentação da farmácia, o quadro societário, o contrato social, se o CNPJ está ativo, suspenso ou baixado na Receita Federal, se a farmácia possui farmacêutico registrado no Conselho Regional de Farmácia, responsabilidade técnica atribuída a ele, entre outros elementos. Então, quando você fica com uma janela de 7 anos, que foi o que aconteceu de 2018 para cá, sem alimentar esses dados, você cria um espaço para que haja maior tentativas de fraude no programa. Então, nós retomamos essas auditorias e retomamos o recredenciamento. Sobre um ponto importante que você colocou, as farmácias tiveram um período de praticamente 6 meses, desde fevereiro, para poder apresentar essas documentações e também para comprovar determinados tipos de autorização que havia indícios de irregularidade. Então, quando há algum indício de irregularidade em alguma transação, há uma suspensão temporária dessas farmácias para que elas possam comprovar ao Departamento de Assistência Farmacêutica se essas autorizações foram realizadas corretamente. Esse prazo terminou em 31 de julho e foi publicado o descredenciamento de uma parte das farmácias, desses 9.180, mas também foi recredenciada um conjunto de farmácias. Porque para nós, cada farmácia que está tentando cometer fraude, qualquer tentativa de irregularidade que a gente coíbe, é também uma nova oportunidade de uma outra farmácia séria poder se credenciar no programa. Por isso que a gente mantém 24 mil farmácias ativas que conseguiram se recredenciar nesse processo do Ministério da Saúde. Há alguns relatos que são feitos por ouvintes aqui do Manhã Bandeirantes de farmácias populares que não distribuem medicamentos que estão na lista de gratuidade. A gente tem um caso concreto de uma ouvinte, um caso que a gente vem acompanhando aqui em Campinas.
a ouvinte Carmen, que está conosco também acompanhando essa edição e está acompanhando essa entrevista, ela fala a respeito do uso do Prolopa, um medicamento para quem tem Parkinson. Ela e o filho já foram em várias farmácias populares de Campinas e disseram que não havia esse produto e que seria por um erro de distribuição do governo. Só teria o remédio para a venda e não a gratuidade. Só que nesse ano foi colocada na lista de medicações, foi colocado o tratamento contra o Parkinson. Quando acontece uma situação dessas, como é que se lida dentro do SUS, do Ministério da Saúde, e como é que se pode fazer uma denúncia contra esse estabelecimento que estiver vendendo um produto que está na lista de gratuidade? Primeiro, é muito importante dizer que é o seguinte, a pessoa, o cidadão, quando vai na farmácia popular, ela tem que identificar de imediato duas coisas. Primeiro, se a farmácia possui o banner, aquela faixa do programa Farmácia Popular, se ela está credenciada. E junto com isso, a lista de medicamentos tem que estar atualizada, tanto com os medicamentos, os itens disponíveis, os 41 itens disponíveis, quanto também com o valor que está sendo subsidiado. Antigamente, você tinha a coparticipação. Uma parte o governo dava, outra parte o cidadão pagava. Agora, desde fevereiro, você não tem mais isso. Todos os itens do programa Farmácia Popular são 100% gratuitos. Então, aqueles itens, os 41 itens que existem no programa, as farmácias são obrigadas a fornecer para a população. É claro que as pessoas precisam comprovar, no caso de algum medicamento específico, por exemplo, de diabetes, a pessoa precisa comprovar, através de uma receita, que há a necessidade de ter aquele medicamento. Mas em comprovando e apresentando o seu documento pessoal, CPF, RG, CNH, toda a população tem acesso. O SUS é universal e as pessoas têm acesso gratuitas ao programa. Aí é importante dizer também assim, no aplicativo Meu SUS Digital, eu queria até pedir a oportunidade aqui de vocês para que as pessoas pudessem, os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, pudessem entrar na loja de aplicativos, baixar o aplicativo Meu SUS Digital e na aba Medicamentos identificar se teve qualquer tipo de dispensa de medicamento para você aí na ponta. Porque ali vão aparecer todos os medicamentos que você utilizou. Se tem algum medicamento que você não utilizou, mas que consta ali, você pode denunciar direto no Meu SUS Digital ou ligar no 136 na ouvidoria para que a gente possa estar fazendo as auditorias ou solicitando para que a farmácia comprove, realizando a suspensão, para que a farmácia comprove se possui a documentação dessas autorizações. Isso tem sido, inclusive, Heitor, um elemento importante das auditorias que nós estamos realizando, porque chegam as denúncias para nós, sobretudo através do Meu SUS Digital, e aí o Departamento Nacional de Auditoria do SUS vai em loco, levanta essas denúncias, coloca no seu planejamento de auditoria e vai em loco identificar se essas farmácias estão cometendo qualquer tipo de fraude. Portanto, 136 é o telefone para chegar essa informação à ouvidoria. E aí é possível passar, por exemplo, o nome, o endereço da farmácia e o medicamento que deveria ser gratuito que a farmácia está cobrando. Exatamente. Às vezes nós já recebemos denúncias desses casos e aí a gente vai em loco na farmácia. Até porque desde fevereiro teve essa atualização. Nós incluímos alguns itens no programa e tornamos todos os itens gratuitos. Então, como nós estamos falando de 5, 6 meses, né, de distância, é muito importante essa ajuda do cidadão para identificar em loco se as farmácias já entenderam essa atualização e já estão seguindo esse cronograma que o Ministério da Saúde aprovou agora da gratuidade em todos os programas. Nós estamos conversando... Em todos os medicamentos. Perfeito. Nós estamos conversando com Rafael Bruxelas, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, do Ministério da Saúde, falando sobre o descredenciamento de mais de 9 mil unidades do programa Farmácia Popular. Walter Sena conosco aqui também, a sua pergunta para o Rafael Bruxelas. Pois não, bom dia, Rafael. Bom, é claro que a fiscalização, a auditoria in loco é sempre bom, sempre melhor, mas quando a gente imagina 5 mil municípios, uma quantidade aí
bastante importante de farmácias populares espalhadas por todo o Brasil, a gente sempre acha que nunca vai haver quantidade de fiscais, auditores suficientes para cobrir essa malha toda. A pergunta objetiva ao senhor é a seguinte: não tem como aprimorar um pouco os mecanismos de controle, os softwares digitais para cruzamento de CPF, por exemplo, se o sistema consegue identificar de uma maneira rápida e simples se um determinado CPF não fez pedido, solicitação de medicamentos acima do padrão, acima do razoável, dentro de um período curto, coisas desse tipo, não dá para aprimorar também o sistema? Um sistema como esse, Walter, muito pertinente a sua pergunta, ele tem que estar em permanente aprimoramento. Para você ter uma ideia, a gente combate por dia 140 mil tentativas de irregularidade. Só em 2025 foram 12,7 milhões de tentativas de autorizações irregulares que nós combatemos. E não necessariamente em loco, que nós combatemos pelo sistema de monitoramento do Departamento de Assistência Farmacêutica, que consegue, são 25 indicadores, mas você colocou o CPF, é importante. Um deles é se o ticket médio da farmácia e daquele CPF está aumentando numa margem diferente do tradicional. Se isso acontece, o sistema de monitoramento do Departamento de Assistência Farmacêutica já identifica e solicita para que essas farmácias comecem o processo de comprovação e, em algumas medidas, até suspende a farmácia para que ela comprova. Outra coisa importante que nós fizemos aqui é o procedimento de análise informatizada. Nós rodamos nesse ano agora já a base das farmácias credenciadas no programa, com 10 trilhas de auditoria. Essas trilhas permitem que a gente identifique, por exemplo, aquela farmácia está dispensando para um cidadão que mora numa distância de um raio de quantos quilômetros dela? Se tiver um raio acima de 200 quilômetros e você começa a fazer uma dispensação massiva, isso aciona o nosso alerta aqui para contabilizar se a gente necessita ir em loco naquela farmácia. Então, o procedimento de auditoria, de visitas presenciais, ele é sempre baseado num conjunto de indicadores, seja das denúncias que a população apresenta pelo Meu SUS, seja nas denúncias que a Polícia Federal pode vir a trazer, ou o Ministério Público, o CGU, mas seja também no sistema de monitoramento do Departamento de Assistência Farmacêutica ou nas trilhas de auditoria do procedimento de análise informatizada. Nós estamos fortalecendo cada vez mais aqui no Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Há uma divulgação periódica do Ministério da Saúde sobre as cidades que estão com vagas abertas para o credenciamento no programa Farmácia Popular. Quem tiver um estabelecimento aqui em Campinas, na região metropolitana, no nosso interior de São Paulo, como é que faz para ter acesso a essa lista e quais são as exigências para que uma farmácia passe a integrar esse programa do governo federal? A lista dos municípios, ela é publicada, foi publicada pelo site do Ministério da Saúde, uma portaria oficial com os municípios aptos. Ela foi baseada nos municípios de maior vulnerabilidade nesse recredenciamento agora, ou seja, municípios com baixo IDH, mas nós estamos hoje, Heitor, em mais de 90% dos municípios brasileiros. Então, esses municípios que foram habilitados agora para esse recredenciamento que encerrou em 31 de julho, as farmácias que estavam naquele município poderiam solicitar o credenciamento no Ministério da Saúde. Aí, a partir do momento que elas solicitam, aí tem um procedimento onde elas vão ter que encaminhar toda a documentação. Foi publicado um edital de credenciamento pela Coordenação Geral do Programa Farmácia Popular, que fica sob a Sectix, que é a secretária Fernanda Denegre, do Ministério da Saúde. Então, foi feita essa publicação e, dali para frente, começa um processo onde a farmácia vai comprovando os documentos em diálogo permanente com o Ministério da Saúde, até que seja finalizado, como foi agora, o recredenciamento com 24 mil farmácias no Brasil. Importante dizer que esse recredenciamento passa a ser anual. Então, a partir do ano que vem, no ano que vem, nós também teremos outro recredenciamento e, sucessivamente, no recredenciamento
você pode se credenciar, aquelas farmácias que não estão credenciadas, mas também as farmácias que já estão credenciadas precisam atualizar a sua documentação para a gente coibir qualquer indício e abaixar os riscos de fraude no programa. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Rafael Bruxelas, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, falando sobre o descredenciamento das mais de 9.000 unidades do programa Farmácia Popular em todo o país. Rafael, muito obrigado pela sua atenção, uma ótima sexta-feira a você, sua equipe, e um bom trabalho e espaço sempre aberto aqui no Manhã Bandeirantes para a gente falar de um tema tão importante. Muito obrigado, Heitor, Walter, um grande abraço para vocês, para a população de Campinas aí, meu e do ministro Alexandre Padilha. Obrigado.